Muito bem. E aí, já pegando esse gancho do que a Cléa falou, né, de fato, a ideia do Pronatec EJA... Então, por que ter o Pronatec EJA se o projeto está tão bem estruturado? Então, uma das coisas que nos impulsionou a ter uma ação mais específica e de alguma forma, de uma escala mais quantitativamente, como mencionou Marcelo, mais ampliada, mais... claro, que sempre prezando pela qualidade daquilo que está sendo feito, é justamente são os indicadores educacionais dessa oferta, né, quando comparados, por exemplo, com o que nós temos com a educação de jovens e adultos. Então, hoje nós temos duas coisas, uma específica da educação de jovens e adultos, que é a diminuição anual, né, do número de matrículas de educação de jovens e adultos. Então, vocês percebem nesse primeiro gráfico, ele fala justamente desse número de matrículas de educação de jovens e adultos de 2007 a 2012, né, são dados do censo escolar, do INEP. E aí nós destacamos especificamente o ano de 2011, né, que é o ano que nós tínhamos consolidado os dados da educação de jovens do PROEJA, né, para ser mais específica, né, tanto na forma articulada com o ensino fundamental, quanto na forma articulada com o ensino médio. E aí a gente se preocupa, porque apesar de a gente não ter colocado aqui o gráfico da evolução do PROEJA na linha do tempo também, esse índice vem acompanhando o índice geral da educação de jovens e adultos, que é uma diminuição, apesar de, contraditoriamente, nós estarmos tendo uma ampliação significativa na rede federal e nas redes estaduais, né, com as ações de expansão da rede federal e do Brasil profissionalizado, né, sem contar com a própria expansão das redes do sistema ES. Então, contraditoriamente à expansão, nós estamos tendo um declínio na oferta de educação de jovens e adultos, em especial a oferta integrada à educação profissional, integrada ou articulada à educação profissional. Então, esses números, eles nos chocam de fato, né? Nós temos aí, por exemplo, todo o ano de 2011 nós tivemos 66 mil ofertas de PROEJA, né, em todas essas redes. Então, esse número ele chega aí a 1,6% da matrícula de educação de jovens e adultos e também, né, contraditoriamente, né, são muitas contradições, mas a educação de jovens e adultos é feita de contradições, por isso nós estamos aqui discutindo, de fato. Nós temos no Plano Nacional de Educação a previsão de que esse índice chegue a 25% em 2020. Então, se eu pensar numa meta intermediária, por exemplo, em 2015, aí, de 500 mil, ainda assim nós estamos muito longe. Né, muito longe, né, que seria aí pelo menos 10%. Nós estamos muito longe desse índice. E se não tivéssemos uma ação, uma intervenção, né, de fato, importante nesse momento, nós não teremos, na verdade, né, porque até então a gente só tem a concepção, nós só temos tudo pensado, mas de fato ela tem que acontecer na ponta, que é justamente nas instituições. E esse acontecimento depende de cada uma dessas instituições que estão aqui hoje representadas. Então, essa é uma convocação, digamos assim, que a educação de jovens e adultos e a educação profissional conjuntamente fazem as nossas redes ofertantes, né, tanto da educação de jovens e adultos quanto da educação profissional, para que nós possamos resgatar e dar, de fato, condições a esses jovens e adultos trabalhadores de terem uma educação, de terem uma possibilidade de inserção ou reinserção, né, no mundo do trabalho e mesmo até social. Então, esse é o grande motivador, né, quando nós nos deparamos com esses indicadores, nós realmente nos sensibilizamos e fizemos, de fato, uma ação conjunta que participaram dessa ação. Muitas pessoas para a elaboração desse documento, eu vou falar um pouquinho mais disso no final, mas a ideia aqui era justamente mostrar a principal motivação, assim, o que é que acendeu a luzinha vermelha, né? Na verdade, é essa a questão. O que é que acendeu a luzinha vermelha? Então, e aí, quais são os desafios que estavam postos, então, lá em novembro, quando nós vimos as luzinhas vermelhas? Né? Justamente, ampliar essas oportunidades para esses jovens e adultos trabalhadores, em especial em cursos técnicos. Por que em especial em cursos técnicos? Porque os cursos de qualificação profissional, né, associados, eles têm o seu valor, mas a formação técnica, historicamente, ela consegue modificar e transformar mais profundamente a vida dessas pessoas. E um segundo desafio que era, né, a partir dessa decisão política de ampliar essas oportunidades, articular
de forma criativa e inovadora, a ação da elevação de escolaridade com a ação da formação profissional. Então, esses dois desafios foram também os nossos motivadores. Como nós colocamos, né, o PNL traz, a principal das metas que nós utilizamos aí como base, né, dentro dessa discussão foi a meta 10, de fato, né, que prevê aí uma ampliação em 25%, toda a matrícula de educação de jovens e adultos ser articulada ou integrada, isso também é uma discussão que está acontecendo ainda, a educação profissional. Mas nós temos ainda duas outras metas do PNE que reforçam a ação do Pronatec EJA, que é justamente a elevação da escolaridade da população de 18 a 24 anos, de um público específico que coincide em grande parte com o público da Bolsa Formação Pronatec, a Milva vai apresentar para vocês. E, por outro lado, elevar o número de matrículas em cursos técnicos de nível médio, preferencialmente na forma integrada. Mas essa aposta do Pronatec EJA, de articular, de ampliar significativamente essa oferta, e em especial em cursos técnicos, né, ela congrega essas três metas do PNE e traz como um desafio, de fato, que nós possamos concretizar o que nós colocamos, nós, sociedade brasileira, colocamos como meta dentro do nosso Plano Nacional de Educação para 2020, 2011-2020. Então, pensando nisso, as nossas ações, elas tentaram articular as necessidades desse mundo do trabalho, né, com a política educacional. E aí, quando a gente fala na política educacional, pensando nos marcos legais já existentes, né, inclusive aqueles que tivemos que modificar, no caso, os marcos legais da educação de jovens e adultos, da própria educação profissional, do PROEJA em particular e do Pronatec, que teve que ter uma alteração. Então, o financiamento, o Pronatec ele se coloca especialmente a Bolsa Formação, né? O Pronatec como um todo, ele é composto de várias iniciativas e a gente vai ressaltar um pouco a questão da Bolsa Formação, por quê? Porque a Bolsa Formação, ela alia a assistência estudantil, a possibilidade de material didático, ou seja, ela traz, intrinsecamente, ela traz uma série de elementos que contribuem muito positivamente para a permanência desse estudante, né, que é trabalhador nas suas ações de educação. Então, esse financiamento pela Bolsa Formação, ele tem essa possibilidade. Então, aliada a esse financiamento, a gente não pode esquecer a formação das pessoas, dos professores, dos educadores que vão trabalhar com esse público. Então, também temos ação no PDE interativo, em todas as instituições federais, né, seja da rede federal, dos institutos federais, dos Cefetes, as escolas vinculadas. Então, todos receberam recursos para este ano desenvolverem ações de formação em educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, ou seja, em PROEJA, especialização ou aperfeiçoamento. E temos aí estratégias de articulação e de ações intersetoriais que congregam dentro do próprio Ministério da Educação as secretarias, as duas secretarias, e além disso integram também os fóruns de educação de jovens e adultos, os ofertantes da Bolsa Formação e os demandantes da própria Bolsa Formação Pronatec. Então, são ações realmente que estão bastante articuladas, é uma ação que nós consideramos de total integração entre todos esses agentes, e agora vocês também convocados a participar dessa ação. Então, dentro do Pronatec, que tem aí 6 iniciativas, né, uma delas é a própria Bolsa Formação. E aí a motivação, né, uma das coisas que possibilitou, que na verdade foi feita a alteração justamente para possibilitar, né, que essa Bolsa Formação passe também a financiar cursos, né, do PROEJA, é justamente a medida provisória 593 do final do ano passado, e a partir dela a portaria 168 do MEC, ainda já deste ano. Né? Então, esses dois instrumentos legais, eles abrem a possibilidade de a Bolsa Formação, tanto estudante quanto trabalhador, financiar os cursos do PROEJA. E aí, falando um pouquinho já do que nós imaginamos, né, como a Cléa colocou, o PROEJA ele tem dentro dos seus documentos base, ele tem seus princípios, tem as concepções, e todos esses princípios e concepções eles são rigorosamente mantidos dentro da ação do Pronatec EJA, e a gente destaca que alguns dos princípios que são reafirmados no documento referência, né, o primeiro deles diz respeito a que cada instituição precisa, no seu projeto político-pedagógico, considerar
a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, para que a partir daí possa, de fato, desenvolver essas ações. O estabelecimento de estratégias inclusivas para esse sujeito jovem e adulto, que a gente não pode simplesmente começar um novo curso que vai, uma nova etapa de educação que vai novamente excluir esse estudante, né, que é trabalhador. A intervenção social por meio desses processos educativos, a construção, e aí é um dos pontos muito fortes dessa proposta, né, como o Marcelo falou, nós não podemos fazer mais do mesmo. Se nós fizermos mais do mesmo, aquela curvinha vai continuar descendo. Não é isso que a gente quer. Não é só porque a gente está colocando dinheiro que agora as coisas vão acontecer. Nós precisamos, de fato, de ter transformações internas nas nossas instituições. Né? Repensar os nossos currículos, que sejam currículos que, de fato, integrem essa educação de jovens e adultos com a educação profissional, que sejam currículos diferenciados, que sejam currículos inovadores e que nós tenhamos profissionais preparados para, de fato, atuar. Não é simplesmente aquele professor que está lá acostumado a dar aula ao jovem e ao adolescente e vai lá agora trabalhar com o jovem adulto, porque agora a gente tem um financiamento isso. Então, essa é uma armadilha que a gente não quer cair e para isso a gente reitera nesse documento esse princípio. Né? Então, para isso também as metodologias de ensino-aprendizagem elas precisam contemplar o trabalho interdisciplinar, a formação integral. Então, são princípios que estão presentes nos documentos base do PROEJA que nós reafirmamos. E, por fim, né, pensando que esses sujeitos eles têm uma história de vida, eles têm uma história no mundo do trabalho, que eles precisam ter valorizados esses conhecimentos e, a partir de ações de reconhecimento e de certificação, né, desses saberes que estão presentes ao longo da sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Então, dentro daquele leque de possibilidades que a Cléa apresentou, né, do PROEJA, nós trabalhamos no Pronatec EJA, especificamente, duas possibilidades que se desdobram em 4. Então, uma possibilidade que vai ser específica para aqueles estudantes que já estão matriculados em turmas de educação de jovens e adultos. Então, por exemplo, nós temos uma previsão só este ano de ampliação. Mauro pode depois, se quiser complementar, Mauro, por favor. Nós temos só esse ano uma previsão de mais de 100 mil matrículas novas na educação de jovens e adultos no ensino médio nas redes estaduais. Então, esse número é um potencial, ou seja, são alunos que estarão matriculados, né, e que poderão, ou que a gente pode começar desde o início com eles essa articulação com a educação profissional, ou que eles poderão estar, né, daqui a um ano já tendo essa articulação na forma da concomitância, que já estão matriculados na educação de jovens e adultos, nas turmas regulares de educação de jovens e adultos, ou seja do ensino médio, seja do ensino fundamental, que estão lá. Né? Muitas vezes, existem alguns estudos que já comprovam que, e por isso, lógico, que a própria LDB coloca como prioritariamente a educação de jovens e adultos está articulada com a educação profissional, porque essas ações de forma articulada, elas contribuem significativamente para a diminuição da evasão. Aquela taxa decrescente não é somente falta de interesse dos estudantes, mas é também uma grande índice de evasão. Então, esse índice de evasão a gente pode combater. E até a própria atratividade dos nossos cursos de educação de jovens e adultos através dessa articulação com a educação profissional. Então, a primeira, para os estudantes que já estão matriculados na educação de jovens e adultos, a ideia é que nós possamos articular os cursos de qualificação profissional ou cursos PIC, né, aos anos finais desse ensino médio ou desse ensino fundamental, para que, da forma concomitante, né, para que a gente possa ampliar, de fato, essa ação. Para um outro público que não necessariamente está na escola, né, que é jovem trabalhador, que não necessariamente está na escola e que não tem a escolaridade, né, tem uma baixa escolaridade, ou seja, não tem o ensino fundamental ou não tem o ensino médio, mais especificamente para o ensino médio, a ideia é articular os cursos técnicos, né, tanto na forma concomitante quanto na forma integrada. E aí nós vamos nos deter um pouquinho, né, de como é que está concebida aí a proposta de articulação na forma do PROEJA técnico. Né? Então, ele está concebido, né, tanto na forma integrada quanto na forma concomitante. Eu não vou me deter na forma integrada, porque acredito que quem já trabalha com os cursos técnicos na forma integrada já conhecem, né, que é feito numa única instituição, né, o aluno ele está na própria instituição.
O que nós vamos nos deter um pouquinho, a Cleia apresentou 3 possibilidades da forma concomitante no PROEJA. O documento nosso, né, tanto a portaria do Ministério da Educação quanto o documento de referência, eles fecham, né, necessariamente que a forma de concomitância a ser realizada dentro do Pronatec EJA, ou seja, com financiamento pela Bolsa Formação, ela é necessariamente até por meio de convênio de intercomplementaridade e com projeto pedagógico unificado. Então, isso pensando, e claro que de uma forma que seja adequada a esse público que é trabalhador. Né? Então, a ideia de ter uma ação conjunta entre das duas instituições, para que o estudante não precise estar num turno numa instituição e no outro turno, porque ele não tem 2 turnos, né? Ele só vai ter um turno de fato. Então essa questão de ficar restrita à concomitância por convênio de intercomplementaridade é uma ação importante, né, na nossa perspectiva, inclusive um ganho que nós temos em relação às possibilidades do PROEJA, né, com um financiamento agora muito mais específico. E aí o público, né, no caso dos cursos técnicos, são jovens trabalhadores com idade maior ou igual a 18 anos e que não tenham concluído o ensino médio. Né? Em termos de carga horária, né, a Cleia já apresentou, não vou detalhar aqui, porque ela já apresentou como é que funciona a carga horária dos cursos técnicos. A gente só tem aí também uma novidade, na verdade, porque uma delas vocês já têm conhecimento que está na resolução do CNE, que é que essa carga horária de 2.400 horas, ela pode ter até 20% que seja não presencial, né, pelas diversas tecnologias ou metodologias não presenciais. Mas o que nós temos de novidade dentro do Pronatec EJA, e aí especificamente dentro da portaria, que você já tem acesso aí dentro da pastinha de vocês, tem a cópia da portaria, tem um capítulo, uma seção dentro do capítulo da... Deixa eu ver qual é o capítulo. Está na página 14, tá? Então, vocês têm aí uma seção dentro da Bolsa Formação Estudante, que é a modalidade de Bolsa Formação que financia os cursos técnicos. Vocês têm aí todo o detalhamento de como é feita, ou como deve ser feita, como será financiada a educação de jovens e adultos, né, dentro dos cursos técnicos, ou seja, o Pronatec EJA funciona exatamente como está descrito aí. E uma das coisas que está posta nessa portaria é justamente que a ação semestral desses cursos, ela tem que ter no mínimo 400 horas. Por que nós colocamos dessa forma? Porque nós precisamos garantir, hoje nós temos um dos índices, das questões que colaboram aí para esse grande índice de elevação que nós temos na educação de jovens e adultos, e mais especificamente no PROEJA, é a duração dos cursos, no caso do PROEJA. Nós temos instituições com 3 anos e meio, 4 anos de curso, para aqueles cursos que a habilitação é de 800 horas. Então, o que nós tentamos fazer aí é que, por meio de currículos inovadores, de experiências metodológicas, de ações diferenciadas de fato, ou seja, não é um aligeiramento, mas é uma intervenção muito importante que tem que ser feita, nós possamos diminuir a duração desse curso. Inclusive, para o estudante, o curso não vai ter uma carga horária menor, mas, por exemplo, o estudante que tiver reconhecido alguns dos seus saberes, certificados alguns dos seus saberes, também poderá ter menos tempo de formação, porque esses saberes ele já tem. Então, são estratégias que devem ser utilizadas para facilitar, para promover ou para possibilitar a permanência desse estudante e a conclusão, porque o que nós queremos no final é que ele conclua com êxito, né, os seus estudos. Então, essa questão da duração de no mínimo 400 horas por semestre, ela tem essa função de alguma forma, induzir que as instituições pensem em estratégias, apliquem as estratégias, não só pensem, né, mas apliquem as estratégias de modo que a gente tenha aí, de fato, um currículo que seja mais rico, que seja mais atrativo, inclusive. Então, você pulou uma? É isso. Então, esse desenho curricular que é a chave, né, é onde
nós depositamos todas as nossas esperanças, né? Ele tem que ser criativo, tem que ser inovador e tem que ter qualidade, né? Essa é uma coisa que a gente não abre mão, de forma alguma. Então, ele, além de possibilitar essa elevação de escolaridade, ele também deve possibilitar a inserção ou reinserção desse estudante, desse jovem, desse trabalhador no mundo do trabalho. E aí, os próprios documentos base, e em especial o documento base do ProEja técnico, ele traz, e aí eu só coloquei os tópicos, mas ele traz detalhadamente, no documento de referência a gente também coloca um pouco mais, né, algumas abordagens metodológicas possíveis, né, para que se tenha, de fato, um desenho curricular mais atrativo. E com isso a gente tem aí uma maior chance de permanência desse estudante e de conclusão, né, porque é o mais importante de fato. Além disso, o Pronatec EJA, ele também primou por tentar articular outras ações, né? Entre elas, as possibilidades, no caso dos cursos técnicos, de certificações intermediárias, como cursos de qualificação profissional, né? Então, essa é uma ação que também ganha força dentro do Pronatec EJA, que os currículos de cursos técnicos, eles sejam organizados de modo que possibilitem certificações intermediárias, para que a partir dessas certificações intermediárias, né, tão logo seja possível, aquele estudante ou aquele trabalhador possa ter uma inserção, uma reinserção no mundo do trabalho. Então, isso significa que os nossos currículos têm que ter uma articulação, né, em itinerários formativos. Uma outra ação que nós articulamos é justamente a questão do reconhecimento de saberes e da certificação profissional. Então, aquele estudante, no ingresso, a Nilo vai falar um pouco mais de como é o acesso desse estudante, mas o acesso do estudante da Bolsa Formação, ele pressupõe um acolhimento. E nesse acolhimento, né, se podem inserir etapas de reconhecimento de saberes. E aí é um outro capítulo que provavelmente daqui a alguns meses vocês estarão aqui de volta para a gente conversar um pouquinho sobre a certificação profissional, que também estará dentro da Bolsa Formação, a Rede Certifique. E dessa forma já ampliado também para todas as redes, não só para a rede federal. Então, são cenas dos próximos capítulos, já com novos catálogos de educação profissional e tecnológica, e também cenas dos próximos capítulos, tudo trabalhado ainda esse semestre. São muitas novidades, mas, por enquanto, vamos falar do Pronatec EJA. Então, esse reconhecimento de saberes também é essencial para considerar, de fato, aqueles conhecimentos que esse jovem adulto trabalhador já possui, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida educacional ou profissional. E também, né, que aí é uma outra novidade que também está presente na portaria, que é a possibilidade de articulação com os contratos de aprendizagem profissional, que são mantidos são gestados pelo Ministério do Trabalho. Então, aqui também tem uma discussão que nós vamos ampliar, né? Nós colocamos já na portaria. Então, aqui hoje, basicamente, quem trabalha a aprendizagem profissional são os SNAs, né? O Senai, o Senac, o Senat e o Senar, mas algumas instituições da rede federal também atuam e algumas das redes estaduais. Então, essa é uma possibilidade também concreta que já foi colocada também na Bolsa Formação, que inclusive, né, amplia, por exemplo, essa ação aqui. No caso, por exemplo, dos cursos FIC, né, porque a aprendizagem eu tenho tanto no nível técnico quanto na forma de curso de qualificação profissional, mas eu posso financiar até 480 horas, desde que esteja dentro do catálogo de aprendizagem profissional. Então, são ganhos que nós temos, né, de articulação da ação do ProEja, do Pronatec, com outras ações que já são feitas, ou são desenvolvidas dentro do Ministério da Educação. Em relação ao material didático, eu acho que só para a gente pontuar, né, assim, essa também foi uma preocupação nossa, né? Então, claro que a educação profissional em si, ela não tem muito material didático produzido, né, a não ser aqueles materiais que nós temos disponíveis na rede ETEC, que estarão disponíveis também para serem utilizados dentro do Pronatec EJA, mas nós temos a possibilidade do material ser produzido pela própria instituição. Como? A própria Bolsa Formação, ela pode ser utilizada para a reprodução desse material. Então, a instituição não vai poder pagar os professores para elaborar o material, mas a reprodução desse material, ela pode ser financiada pela Bolsa Formação.
né? A instituição pode produzir o seu material. Em relação ao ensino médio, né, e o ensino fundamental, nós temos o Programa Nacional do Livro Didático. Este ano, né, para quem ainda for começar este ano, a gente ainda não tem o livro didático para o ensino médio, só temos para o ensino fundamental no caso da modalidade EJA, mas para o próximo ano já teremos o PNLD EJA para o ensino médio. Então já temos material didático da parte do ensino médio específico. E já temos outros materiais, né, que são os materiais, apesar de serem para o ensino fundamental, mas do Projovem Urbano e do Projovem Campo Saberes da Terra, né, que também estão disponíveis para serem utilizados. Além disso, a própria Bolsa Formação prevê também a aquisição desses livros, não na forma de material permanente, obviamente, né, que não existe a possibilidade de material permanente, mas como material de consumo, já que vai ser entregue para os estudantes, né? Então, essa forma de articulação, né, o que nós pensamos, claro que muito disso vai permear também o que nós vamos falar em relação ao ProEja FIC, mas em relação ao ProEja Técnico, essa é a nossa ideia geral. Vou só rapidíssimo falar em relação ao ProEja FIC. Vocês vão ver que na portaria não tem nenhum capítulo específico para o ProEja FIC. Por que não tem? Porque, na verdade, a forma que foi pensada do ProEja FIC dentro do Pronatec EJA é somente na forma concomitante, né? Então, na forma concomitante, o financiamento ele é exclusivamente para a parte da formação profissional, né? Então, o público, no caso, se for articulado ao ensino fundamental, é para estudantes a partir de 15 anos, né? Mas todas as demais diretrizes continuam. A carga horária e a duração, elas mudam, obviamente, né? Pelo decreto do ProEja, o mínimo aí é de 1.400 horas, sendo que 1.200 delas destinadas à formação geral, e 200, né? E aí, precisa se prestar atenção nisso, porque no Guia FIC Pronatec, os cursos eles têm carga horária a partir de 160 horas. Eu não posso, no ProEja FIC, fazer só 160 horas. Então, eu tenho que complementar a minha carga horária para 200 horas, porque no ProEja o mínimo é de 200 horas da formação profissional, né? Então, a perspectiva aqui é, por exemplo, se eu pegar os anos finais do ensino fundamental, é que, supondo o ensino fundamental que tenha 4 períodos, tá? O ensino fundamental EJA com 4 períodos, a ideia é que se desdobre o último período em 2, de modo que eu possa contemplar, nesse último período, as ações, a parte de formação da educação profissional. E aí, nós colocamos ali a formação geral e ensino fundamental de 1.200 ou 1.600 horas. Por quê? Porque se a turma já for da educação de jovens e adultos, ela já vai ser de 1.600 horas, se ela for de educação de jovens e adultos pura. Mas se ela já começar com um projeto pensado desde o início para ser articulado com a educação profissional, pelo ProEja ela pode ser de 1.200 horas, aí eu diminuo inclusive um semestre, fico ali com 3 semestres passando a 4 semestres, né, da educação, dessa articulação com a educação profissional. No caso do ensino médio, normalmente só são 3 períodos, né, ou seja, eu tenho aí os 3 anos do ensino médio trabalhados em 3 períodos, e a ideia é justamente a mesma, ou seja, no último ano nós podemos articular. Isso aqui são possibilidades. Por que eu estou colocando como possibilidades? Porque alguma instituição vai dizer, não, nós queremos trabalhar a partir do último ano, não só do último semestre, né? Então, o que é importante que a gente destaque aqui é que tem que ocorrer dentro, não é que tem que ocorrer, mas é importante, nós já estamos em 2013, né? Essas ações ocorram dentro de um ano, justamente para possibilitar uma execução tranquila do recurso da Bolsa Formação. Então, basicamente isso que a gente ia falar do Pronatec EJA, e com certeza muitos detalhes da Bolsa Formação vão surgir de dúvidas, e eu já passo imediatamente a palavra para minha amiga Nil.